Olá, amores! Hoje vamos iniciar a apostila 2 de português, tá? Então, pegue o seu livro, coloque-o na página 7 e põe a data de hoje, tá? A data está aqui, ó, 18/5, 18 de maio. Vamos começar lendo o texto, tá? O texto tem como título Trancado entre Múmias. É esse aqui, ó, tá? O que vocês esperam ouvir nesse texto? Quem que estaria trancado entre múmias? Como que isso teria acontecido e por quê? Tudo isso você vai descobrir lendo o texto. Ah, professora, mas esse texto eu já vi aqui que ele é muito grande. Sim, ele é grande. Mas olha, eu vou te dar uma dica que vai te servir para a vida toda, tá? Quanto maior o texto, mais fácil é para poder interpretá-lo, para poder entender, tá? Então vamos lá, pause o vídeo e leia esta história. Vamos lá. Gostou? Pois bem, o texto é uma história de aventura e mistério que contém alguns elementos de humor. Por exemplo, um garoto visitando uma pirâmide encontra uma múmia que se queixa de dor de dente. Mas a múmia jamais poderia sentir dor de dente, porque ela está o quê? Que ela está morta, tá? No início, o narrador-personagem, ele mostra desinteresse pelo Egito e comenta que se aborrecia na viagem, tá? Mas o que é narrador-personagem? O narrador-personagem é aquele que participa da história, tá? Neste texto, temos um narrador-personagem que é um garoto, tá? Porque é ele quem conta a história que aconteceu com ele, tá? Por isso que ele é narrador-personagem. Ele conta uma história essa que aconteceu com ele, tá? Ele participa da história. Ele conta que ficou admirado ao ver as pirâmides do Egito, tá? Porque as pirâmides eram enormes, tinham gigantescas esculturas, enfim. Numa determinada hora do texto, o garoto conta que ouviu gritos da múmia do faraó. Ele gritava de dor de dente. Também conta que foi empurrado para dentro de um sarcófago, tá? Uma espécie de armário de madeira, tá? É nesse local que são guardadas as múmias. Ele narra que a múmia queixava-se de ter perdido sua tranquilidade quando ele chegou, tá? E também reclamava das correntes de ar que o deixava gripado e dizia que a dor de dente o estava matando, embora estivesse morto há séculos, né? E finalmente revela ter melhorado quando tomou um remédio, quando tomou uma aspirina. E no final do texto, o garoto conta que ganhou um anel da múmia, tá? E que o guarda em segredo até hoje. Em cada página do texto tem um vocabulário. Aqui nós temos a primeira, aqui ó, na segunda página, ó, tá? Nós temos um vocabulário, bom? E nesse vocabulário estão os significados de todas as palavras que estão destacadas no texto, tá? O texto também tem todos os parágrafos enumerados, tá? Bom, agora que já lemos o texto e já conversamos sobre ele, vamos responder às questões interpretativas. Essas questões interpretativas se encontram lá na página 11, tá? Elas começam lá. Nós vamos fazer do número 1 ao número 6. Então, pegue o seu livrinho, coloque lá na página 11. Vamos lá. Bom, chegamos aqui na página 11, né? E você vai responder, como eu disse anteriormente, tá? Do número 1 ao número 6, tá? Página 11 e página 12. Para isso, o que você vai fazer? Se for preciso, se for necessário, você vai reler o texto, tá? Para você conseguir fazer todas essas questões, tá bom? Então, pause o vídeo, tá? E tente fazer. Conseguiu fazer? Então, agora vamos corrigir. Vamos lá. Número 1. No número 1 está assim. Quem conta essa história é um garoto. É uma afirmativa isso aí, né? Eu estou afirmando, eu estou dizendo que essa história, ela é contada, sim, pelo garoto. Cite uma palavra lá no primeiro parágrafo que indica isso. Então, vamos retornar lá no primeiro parágrafo, página 7. Vamos ler junto o primeiro parágrafo, que está assim.
Quando minha mãe resolveu que a gente iria passar as férias no Egito, houve uma revolução em casa. Meu pai não queria ir, dizia que era muito caro e que eu era muito pequeno. Opa, encontramos aqui um adjetivo, né? Pequeno. Pequeno é um adjetivo masculino que está no singular. Muito bem. Então, pequeno é um adjetivo que está se referindo a quem? Ao menino, ao garoto, ok? Se fosse uma menina, se fosse uma garota, aqui estaria escrito pequena, tá? Muito bem. Então, vamos retornar lá para o nosso exercício para fazermos a correção. Página 11, não é isso? Como que vocês estão em casa, gente? Ansiosos, né? Para poder retornar. Tia Vanessa também. Muito ansiosa. Então, vamos lá. O número 1 ficou assim. Quem conta essa história é um garoto. Cite uma palavra do primeiro parágrafo que indica isso. Então, a primeira palavra que aparece é a palavra pequeno, né? Que se refere, que é um adjetivo dado ao garoto. Ora, número 2. Para responder o número 2, você retornou lá no parágrafo 4. Letra A. Ao ver as pirâmides do Egito, a personagem ficou muda. Qual é o significado dessa expressão? Da expressão muda dentro desse texto, tá? Significa que a personagem ficou admirada, ficou espantada. Na letra B, por que ela ficou muda? Explicar o porquê. Por que ela ficou muda? Por que ela ficou admirada? Por que ela ficou espantada, tá? Ela ficou assim, por quê? Porque as pirâmides eram muito grandes, né? Eram enormes, né? E tinham gigantescas esculturas. Na página 12, nós temos aí a questão de número 3, né? Na qual você releu os parágrafos de número 5 e os parágrafos de número 6 para conseguir responder. Em que local os visitantes estavam quando o narrador ouviu um barulho, quando ele ouviu um sussurro estranho, tá? Eles estavam no interior da pirâmide. Eles estavam no interior da pirâmide de Quéops, tá? Perceba que o nome da pirâmide, tá? É um substantivo próprio. Por isso, ele tem que ser escrito com letra maiúscula. Show de bola. Número 4. No número 4, você retornou lá no parágrafo de número 8 e no parágrafo de número 11 para conseguir responder. Na letra A está assim. De quem eram os gritos de que o narrador ouvia? De quem eram esses gritos? Era da múmia, né? Da múmia de um faraó. E qual era o motivo desses gritos, tá? Por que essa múmia gritava tanto? Gritava porque estava sentindo dor de dente. No número 5, você releu também os parágrafos 22 e 23, tá? O que era, na verdade, o armário de madeira estranhíssimos, tá? Para o qual o narrador foi empurrado. Que armário era esse? Um sarcófago, tá? O local onde ficam as múmias. No número 6, você foi lá no parágrafo de número 27, tá? Percebe-se que o narrador não contou a ninguém o seu encontro com a múmia. Ele não contou para ninguém. Eu quero saber qual é o trecho, qual é a parte desse texto que sugere isso, tá? Pois bem, o trecho é o trecho do último parágrafo, tá? Em que ele conta que guardava em segredo o anel que ele ganhou do faraó, tá? Então, vamos ir lá para as atividades, aqui, onde tem essa menininha bonitinha segurando esse lápis vermelho e essa folha de caderno. Vamos lá. Você já sabe que narrar é contar uma história, tá? É uma coisa que nós fazemos o tempo todo, não é? Você faz isso e nem percebem. Quando contamos para os amigos o que fizemos nas férias, compomos uma narrativa. Ou quando escrevemos sobre as férias, nós temos uma narrativa, tá? As narrativas podem ser tanto orais quanto escritas. Narrar é contar uma sequência, aquilo que a gente viu, ouviu falar, a história de um livro, de um filme, até aquilo que a gente inventa, tá? É aquilo que as pessoas de antigamente, né, aquele povo das antigas, chamavam de causo, tá?
hoje é chamado de treta, de babado, tá? Entre as características de uma narrativa, nós temos o enredo, tá? Que é o modo como os acontecimentos são organizados na história. Vamos ver isso de perto. Então, vamos ler os parágrafos número 6 e 7. Vai lá, coloca o seu livro lá nesses parágrafos. Bom, o parágrafo 6 e 7, eles estão lá na página 8, tá? Então, vamos iniciar a leitura para que nós possamos identificar aí essas marcas no texto. Então, vamos lá. Eu ia no fim do grupo, distraído, quando escutei um estranho ruído, como um sussurro vindo de trás de uma parede. Aparentemente, era uma parede como as outras, de pedra maciça e coberta com sinais misteriosos. Encostei o ouvido na parede e pude escutar com nitidez aquele sussurro de além-túmulo, que me fez sentir calafrios e me deixou com os cabelos em pé. Parecia que vinha de outro mundo. Eram palavras profundas, vindas do subsolo, que umas vezes pareciam queixas e outras gritos de raiva e aborrecimento. E eu já ia correr para me juntar ao grupo, quando me apoiei sem querer na parede. Ela deslizou para o lado, deixando um vazio escuro e lúgubre. Opa, perceba que a palavra lúgubre aí está destacada. Então, isso significa que nós temos o significado dela lá no vocabulário. O que significa lúgubre? Significa apavorante, tá? Com umas escadas que desciam para um nada, no meio das quais eu fui parar. Quando me levantei, o muro se fechou com força e fiquei preso no seu interior. Parágrafo 7. A escuridão era total. O ambiente pesado, quase não se podia respirar, e os sussurros haviam se transformado em gritos distantes. Virei desesperado para a parede e gritei com a esperança de ser ouvido, mas nada. Comecei a descer as escadas com cuidado e tive a impressão de pisar no chão úmido e escorregadio, onde com certeza havia muitos animais nojentos, baratas, escorpiões, serpentes, aranhas. Conforme descia e me aproximava de uma claridade, os gritos pareciam ficar mais perto. Quando cheguei ao final da escada, dei com uma sala iluminada com tochas que dava passagem para outras dependências. Enquanto pensava em que direção seguir, me lembrei das advertências. Mais uma vez encontramos uma palavra destacada, advertências. Vamos lá no vocabulário, identificar o significado. Olha, advertências significa o quê? Avisos, né? Retornando. Advertências do guia e de todos os que morreram perdidos para sempre naqueles labirintos. Caminhei, sempre virando à esquerda, e depois de atravessar muitos corredores tortuosos, me achei novamente na sala de entrada. Muito bem, nesses parágrafos aí que nós acabamos de ler, o narrador, ele descreve com detalhes os lugares amedrontadores, tá? Por onde o garoto passou, antes de encontrar a múmia, tá? Bom, você já aprendeu a identificar a fala do narrador, né? E sabe que o narrador, ele pode participar ou não da história. Então, retornando aqui para onde nós estávamos, né? Coloque seu livrinho aqui na página 13, tá? Nessa parte aqui que eu estou, tá? O narrador que participa da história, ele recebe um nome. Ele é chamado de narrador personagem, tá? Ele também utiliza algumas palavras marcantes, tá? Quais são essas palavras? São pronomes, tá? Eu, me e meu, tá? Nós podemos constatar isso no primeiro retângulo amarelinho aqui, ó. Perceba aqui que nós temos a fala de um narrador personagem, tá? E ele utiliza essas palavrinhas, esses pronomes. Meu, me e eu, tá? Vamos ler esse trecho aqui, vamos lá. Meu pai não queria ir, dizia que era muito caro e que eu era muito pequeno para fazer uma viagem tão longa.
E apesar de meu pai me usar como desculpa, eu estava muito animado com a ideia. Então, aqui nós temos a fala de um narrador, tá? Só que não é um narrador qualquer, é um narrador personagem, tá? Porque ele narra, ele conta uma história em que ele também faz parte. Aqui, ó. Dizia que era muito caro e que eu era muito pequeno, tá? Agora, veja como que ficaria esse mesmo trecho, ao invés de ser contado por um narrador personagem, fosse contado por alguém que não participa da história. Olha como que ficaria. Seu pai não queria ir, dizia que era muito caro, tá? E que o garoto era muito pequeno. Aqui em cima, no primeiro, utilizamos o pronome eu. Aqui já não usa mais, né? Foi substituído pelo nome, garoto. Era muito pequeno para fazer uma viagem tão longa. E apesar de seu pai usá-lo como desculpa, ele estava muito animado com a ideia, tá? Agora que você aprendeu a identificar os tipos de narradores, né? O narrador personagem e somente o narrador, nós vamos fazer as atividades. No número 1, vamos aqui para o número 1. No número 1 está assim. O narrador é um garoto, tá? Mas ele é um garoto que ele é personagem, tá? Do texto. Ele também participa, tá? Ele é o narrador personagem ou ele é somente o narrador. Então, é isso que você vai assinalar, tá? Que você vai marcar para mim. Então, pause o vídeo e responda. Vamos lá. Respondeu? Então, agora podemos corrigir. Então, fala para mim, qual é a opção que você marcou? Você marcou a letra A ou você marcou a letra B? Ah, muito bem. Ele é narrador e personagem da história. O garoto, ele conta a história que ele participou, não é isso? Então, a opção correta é a letra A. Muito. No número 2, você vai identificar entre as 3 alternativas que nós temos aqui, letra A, letra B e letra C, qual tem palavras que causam medo, tá? Na pessoa que lê, no leitor. Então, vamos lá. Pause esse vídeo para fazer e em seguida você me encontra aqui. Fez? Qual letra que você marcou? Se foi a letra B, você acertou. Letra B, tá? Quais são as palavras que causam medo na pessoa que lê? É o sussurro de além-túmulo, escuridão total, lúgubre, arrepiante. Então, dá o certinho aí que eu tenho certeza que você fez essa questão aqui rapidamente. Vamos ir para a questão de número 3. Opa! O que você vai fazer no número 3? No número 3, releia o parágrafo 7, tá? E preste atenção no modo como que o narrador descreve, tá? Como que ele diz, como é o local em que ficou preso. E marque a opção que explica o motivo, tá? O porquê dele descrever o local assim, dessa forma, dessa maneira, tá? Então, vamos lá. Pause o vídeo novamente para você conseguir fazer. Vai lá. Conseguiu fazer? Ah, show de bola! Então, agora nós vamos corrigir. A letra correta do número 3, tchan, 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 tchan. Qual é a letra? É a letra A. Acertou? Muito bem. No parágrafo 7, contém as descrições dos locais, dos lugares, né? Apavorantes por onde o personagem passou, tá? O narrador, ele caracteriza o clima desse local com palavras e expressões que provocam medo, tá? Que provocam medo e também suspense. Como, por exemplo, escuridão total, ambiente pesado, sussurros, gritos, desesperados. Agora, vamos ir para o número 4. Vamos fazer o 4. Vamos lá. Opa! No número 4, você vai assinalar, você vai marcar o modo, a maneira como que o autor organizou os fatos, tá? Da narrativa, para criar um clima de suspense, tá? Aquela expectativa. Então, você vai pausar novamente o vídeo e vai responder.
Respondeu? Então, qual é a opção correta? Vamos ver. É a opção da letra C. Muito bem. Eu ia no fim do grupo, distraído, quando eu escutei um estranho ruído. Muito bem, dá o certinho aí, tá? Esta opção é correta. Por que que é correta? Porque a personagem, estando distraída, é surpreendida por um ruído, tá? Ruído esse incompreensível, que irá despertar a curiosidade, a expectativa da pessoa que ler, tá? Na letra A e na letra B, os fatos não causam medo nenhum, tá? Suspense nenhum. Vamos ir agora para o número 5. No texto, ocorrem alguns fatos engraçados, né? No número 5, você vai identificar, você vai encontrar e você vai marcar uns desses fatos, tá bom? Então, pause o vídeo para fazer e me encontre aqui. Essa foi fácil, né? Qual é o fato engraçado? É a letra A, a letra B ou a letra C? Qual a opção que você marcou? Vamos lá. Você marcou a letra C? Ah, se você marcou a letra C, você tirou nota 10, certíssimo, né? O fato engraçado era que a múmia tinha dor de dente, né? Múmia não pode ter dor de dente porque ela já está morta. Agora, coloque o seu livro lá na página 19, tá? Lá embaixo, onde está escrito em casa, tá? Nós vamos fazer o número 1, 2, 3 e 4. Então, vamos lá. No início do texto, o menino estava aborrecido, tá? Então, no número 1, eu quero saber o seguinte. No número 1, eu quero saber se no decorrer da viagem, se durante a viagem ele permaneceu aborrecido ou se houve alguma mudança, tá? Então, você vai voltar lá no texto, tá? Se for preciso, né? Você vai retornar para você poder responder essa primeira questão aí. Lembrando que todas as questões deverão ser respondidas no caderno, tá? Então, faça o cabeçalho, coloque a data de hoje, tá? Coloque aí a data de hoje, o número da questão e não se esqueça, tá? De entre uma questão e outra, pular aí umas 2 linhas, tá? Para que o seu caderno possa estar bem organizado, tá bom? Agora, vamos ver aqui o número 2. No número 2, nós temos 4 frases, A, B, C e D, tá? Nessas frases, nós temos algumas palavras que estão destacadas. Elas estão em negrito, tá? Ó, estão em negrito. Você irá reescrever essas frases, porém, você vai substituir, tá? Essas palavras destacadas por outras, tá? Só que por outras que têm o mesmo sentido, tá? Elas estão no vocabulário de cada página do texto, tá? As palavras com o mesmo sentido, elas recebem um nome. Elas são chamadas de sinônimo, tá? E todos os sinônimos dessa questão aí, elas estão nos vocabulários, tá? Então, vamos fazer a letra A juntinhos aí, como exemplo. Na letra A está assim: o monstro lançou um olhar lúgubre e gaguejou ameaças ao herói. Então, aí nós temos 2 palavras destacadas, lúgubre e gaguejou. Então, nós vamos retornar nas páginas referentes ao texto e vamos encontrar essas 2 palavras, tá? E os seus sinônimos. Então, vamos lá. Vamos encontrar aí a primeira palavra, que é lúgubre. Lúgubre está na palavra, Vanessa. Lúgubre está na página de número 8, aqui embaixo, ó. E o que significa lúgubre? Lúgubre significa apavorante, tá? Agora vamos identificar outra palavra que está destacada. Qual é a palavra destacada? Deixa eu olhar aqui no meu livro. Gaguejou, vamos encontrar. Se eu não me engano, está na página 9. Vamos dar uma olhada lá no vocabulário. Página 9, ó, está aqui, ó. Gaguejar, que é balbuciar, tá? Vamos retornar lá para a nossa página do exercício. Vamos voltar lá.
como que ficou a letra A do número 7 fazendo as substituições? Então, como que ficou? Ela ficou assim, ó. O monstro lançou um olhar apavorante e balbuciou ameaças ao herói, tá? Número 3, eu já estou querendo pular para o 4, não, é o número 3. Aqui. No número 3, você vai ordenar corretamente os acontecimentos da história, tá? Releia o texto se tiver dificuldade para lembrar da sequência dos fatos, tá ok? Número 4. Hoje, nós vimos que o narrador que participa da história, ele é chamado de narrador personagem, não é isso? E ele utiliza as palavras, os pronomes eu, me e meu na história. Vimos também o narrador que não é personagem, tá? Ele somente narra, ele somente conta a história, ele não participa dela, tá? No número 4, vocês deverão alterar, tá? Trocar todas as palavras que se referirem ao pronome eu, tá? E também a terminação dos verbos, ok? Vamos analisar os exemplos que temos nesse retângulo aqui, tá? Então, vamos ver aqui. O primeiro, nós temos aí a fala do narrador personagem, tá? Que está assim: levantei-me do sarcófago surpreso, tentando encontrar o mecanismo que abriria a tumba para a câmara do tesouro, mas não encontrei, tá? Aí, nós temos a fala do narrador personagem. Perceba que aqui encontra-se destacado o pronome me, ó, o pronome me, tá? Que é uma marca utilizada pelo narrador personagem, tá? Ele está se incluindo, ele participa da história. Nós também temos as terminações dos verbos levantei, tá? E encontrei, que também estão destacadas. E por que esses verbos estão destacados? Porque eles concordam, eles estão combinando, tá? Com a palavra, com o pronome me, ok? Aqui já foram feitas todas as mudanças, tá? E o narrador já não é mais personagem da história, tá? Ele apenas narra. Aqui ele apenas é o narrador, ele não participa. Então, esse mesmo trecho aqui, ele ficou assim: levantou-se do sarcófago surpreso, tentando encontrar o mecanismo que abria a tumba para a câmara do tesouro, mas não encontrou, tá? Então, é isso que vocês farão no número 4, tá bom? Tente fazer essas quatro questões, tá? Que amanhã eu volto para poder corrigir, tá? Um beijo da tia Vanessa, continue em casa, continue se cuidando, tá? Amanhã eu volto.